Olá, meu nome é Isabela Costa E meu nome é Camille Vitória Gomes da Silva. e nós vamos abordar os aspectos da geometria do poder e relações com lugar e território em diálogo com o trabalho de vendedor ambulante em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para análise desses aspectos, contamos com a entrevista com uma vendedora ambulante aqui de Campo Grande, MS. Por questões éticas, nós optamos por não revelar o nome dela, mas pedimos que ela se descrevesse. 41 anos e me declarei sou negra. Eu moro num residencial Canguru, que fica próximo a Los Angeles. Sou solteira, tenho 3 filhos. Relacionando os conceitos de geometria do poder, território e lugar, entendemos como importante o texto de Marco Leandro Mondaro, que debate essa questão da geometria do poder em questão do conflito dos Guarani Kaiowás. Produção de territórios nessas multi ou transterritorialidades que nenhum autor menciona, porque a entrevistada ela menciona uma invasão que ocorreu aqui na cidade de Campo Grande e que ela foi a líder, né? Então, eu acho que nesse sentido, quando ela fala que ela é líder, acho que demarca ela enquanto sujeita, mas também uma organização através desses moradores que entraram nesse lugar, que é importante ressaltar um lugar público, né? E pela própria Constituição diz que as pessoas têm direito à moradia e principalmente um lugar que não está sendo ocupado. Então, acho que na geometria do poder isso é bem demarcado, né? Então, de como esse território ele está produzindo diferentes sujeitos e diferentes tensionamentos a partir dele. E dentro desse contexto também entre as questões das estratégias, né? Como que em um contexto de conflito isso pode acontecer? Se constrói determinadas estratégias políticas e ações de resistência frente a essa hegemonia, né? Eu invadi uma área pública, né, que fala, né? Eu morei dentro de uma favela durante 4 anos, 5 meses, 15 dias, de um barraco. Aí de lá, que depois de todo esse processo, aí eu ganhei não, porque eu paguei, né? Mas aí aí mandaram a gente lá pro residencial Canguru, onde eu fiquei pagando durante 8 anos. Isso. Era de 10, aí passou para 8, porque daí o Lula pagou os outros 2 anos, né? Aí agora tá quitado, agora Um dos pontos que foi muito ressaltado por ela foi que a filha dela ficou doente. E esse foi um escape para ir atrás de um lugar que ela pudesse morar. Então, sempre há essa marcação através dos demarcadores sociais das diferenças. Por ela ser mulher e ter filhos, ela queria um lugar para morar e poder cuidar deles. Então, nesse momento, ela nos conta que houve uma repressão a partir dessa invasão. Uma repressão institucional, né? Sim, uma repressão institucional. E ela nos conta como que foi esse contato, que foi um contato muito violento. Que chegou uma mulher loira e um camburão, perguntaram quem era o líder, e ela falou, líder não, né? A gente está invadindo. E aí deu um processo muito violento. A mulher começou a falar que os filhos dela iam ficar na chuva, que eles iam chegar lá e passar a patrola tudo em cima. E nesse momento ela se mostrou muito comovida, né? Sim. E que também não havia um líder, né? Quando essa moça perguntou, mas que ela acabou se tornando o líder desse movimento. Mas é interessante perceber como dentro desse campo e torções de significado, ela também estabelece um poder e uma resistência. Quando ela fala que ela não vai sair e que ela pode sim voltar no outro dia. ela falou assim, o problema é seu, me levanta. Aí eu falei assim, então segunda-feira você veio e me derruba. Com barraco e filho e tudo, porque eu não vou sair daqui. Aí quando ela virou as costas, daí ela foi embora, porque eu não tinha mandado, não tinha nada. Aí começou a invasão mesmo. Aí deu 472 famílias. Aí nisso, aí a gente enfrentou polícia, a gente enfrentou o barraco caiu na cabeça, só o meu caiu até melhorar. Aí depois não caiu mais, mas de cair mesmo, assim, a chuva vinha e o pau torava embaixo da gente. Eu que chamei o povo para invadir mesmo. Aí tipo, eu que chamei o povo para invadir mesmo. Aí depois disso teve mandato de desocupação, a gente fizemos cordão humano, tipo, onde só tinha as mulheres e as crianças, e a patroa vindo para
Mas o ponto final mesmo que a gente saiu foi quando mataram a Juliana, né? O marido dela matou ela dentro da favela. Para contextualizar essas informações que ela deu para a gente, nós procuramos algumas reportagens dessa época sobre esses assuntos que ela está falando e a gente encontrou algumas notícias no Campo Grande News, no Correio do Estado. São notícias que tinham um tom de invisibilidade ou uma tentativa de invisibilidade para as favelas, porque é como se elas não existissem entre muitas aspas. Até que uma das reportagens fala: a cidade ganhou favela oficial, como forma de institucionalização, né? E em outros contextos também mostrava a realidade dura que estava acontecendo na favela onde a nossa interlocutora estava morando. Inclusive encontramos também reportagens sobre o caso do que a mulher foi morta pelo esposo, que houve um caso de feminicídio, e outras reportagens falando sobre a invasão e até quando eles conseguiram a moradia deles. Porque ela trouxe esse caso do marido ter esfaqueado a mulher como se fosse o estopim, né? O que desencadeou toda uma mobilização bem maior. Acredito que seja isso por conta da visibilidade da mídia que teve também, porque fizeram um protesto, eles queimaram umas ruas lá do Aerorrancho e acredito que isso deve ter gerado uma comoção social e voltado um olhar político para que fosse resolvido. E foi através dessa mobilização que eles conseguiram regulamentar a moradia no Canguru. Optamos por não colocar algumas partes da entrevista porque ela se mostrou muito emocionada, mas é perceptível que há uma invisibilidade ou uma tentativa ao mesmo tempo que eles sabem que a favela existe e sabem que é uma questão social que deveriam resolver, até mesmo pela questão da lei. E ela fala, né, das violências que foram submetidas a ela, tentativas de acordo e até chantagem emocional. Então, como essa autoridade, né, disse para ela pensar nos filhos dela, mas que por uma questão de princípios dela, como ela cita para a gente, e de como servir de exemplo para os filhos dela. Então, ela sempre traz esse cuidado materno e também esse cuidado com o próximo, nesses princípios para não ser uma pessoa desonesta. Porque eles queriam que ela saísse dali e dariam uma casa para ela, mas ela pensou na comunidade, que as outras pessoas ficariam sem casa e sem dignidade, porque estourava fossa, a chuva caía com um barraco na cabeça. Por vários momentos ela fala sobre isso, que existiam outras famílias ali, outras mães também. E quando nós perguntamos sobre essa questão do trabalho, ela nos relatou que ela começou por conta do pai dela, que ele vende algodão. E diz: nós somos autônomos por conta do papai, que ele se tornou autônomo e ensinou as irmãs e o irmão dela. Observando esses aspectos, é interessante perceber como que a precariedade também está inteiramente atrelada, porque o pai dela se tornou autônomo devido a umas complicações no seu antigo serviço, e ela também teve algumas questões com o seu antigo trabalho, de se sentir humilhada, e disse que prefere ser autônoma, que agora ninguém manda nela. Ela é como se fosse uma prestadora de serviços. Então, ela também trabalha realizando limpezas para complementar a renda. Alguns tensionamentos, pois nessas diárias que ela realiza, né, há alguns clientes que resistem em pagar. Então, nem sempre esse pagamento ele é justo com essa quantidade de afazeres. No Carnaval de 2025, estávamos presentes e a encontramos. Em um momento foi meio conflituoso, porque a programadora do evento chegou e fez de certa forma, um afronte, dizendo que criança não trabalhava, que eles estavam de olho nas pessoas que estavam ali vendendo. E nesse momento ela passou com os seus filhos, que estavam também ajudando nas vendas. Então nós perguntamos o que ela achava disso. E ela falou que não achava errado não, porque os filhos dela é favela, né? Ela fala bem assim pra gente, é favela. Eu não tenho condições de dar tudo e, ao mesmo tempo, também tem outros tensionamentos, como ela não poder deixar os filhos em casa. Em certo momento, quando ela vai descrever o trabalho, ela fala que o trabalho dela é levar alegria para as crianças. E a gente ficou refletindo quais crianças, em quais contextos sociais, merecem alegria e quais crianças necessitam do trabalho para a sobrevivência.
E, ao mesmo tempo, ela também demarca muito bem que o trabalho dos filhos dela não é nesse sentido exploratório, porque ela ressalta que eles não pararam de estudar. E que se eles ficassem em casa seria pior por estar num contexto de favela e ter contato com outras realidades. Eu não acho certo deles proibir, de verdade mesmo. Tipo assim, a criança não trabalha, criança não trabalha lá. Não que, tipo assim, o dinheiro que elas fazem vai pra mim. Elas compram as coisinhas dela, daí elas pagam a mercadoria. Tipo, a gente pegou a mercadoria do pai, a gente vai pagar a mercadoria do pai e o restante é pra elas. Eu falo assim, criança não trabalha quando tem de tudo e não precisa ficar... A gente mora na periferia e a gente tem que ser bem realista. Periferia é periferia. Tipo assim, se deixa sem cabeça, sem ocupada, e outro vai ocupar a cabeça do seu filho. Aí eu saio para trabalhar, deixo com alguém. Não, meu filho tem que saber que a caneta é paga, que a água é paga, que a luz é paga. Não que eles vão dar o dinheiro para mim pagar, mas eles já têm a consciência que eles têm que trabalhar, que eles têm que não corre do sustento dele. O que você acha que, assim, porque nas reportagens, o que aparece, né, como tá falando de trabalho ambulante, trabalho, assim, que é informal, fala muito da questão da precarização, leva como algo precário. O que você acha disso? Mas é assim, filho. Porque quando você vai num evento, vamos colocar, aí eles te proíbem de você vender, né? E aí às vezes você não tem nenhum passo para voltar. E assim, eles não dão nem suporte. Ninguém dá suporte pra gente. Ninguém dá suporte pra gente de nada, porque eles falam assim, abre o MEI, abre isso, abre aquilo. Não usou. Porque, tipo assim, vamos colocar, eu pego minha família, tem 3 filhos. Aí vamos colocar, vai lá e coloca um MEI lá que você tem que pagar, tá, vai estar por cima de nada. Aí vai cortando tudo que é seu, porque já acha que você é empresário. Nem ganha tanto dinheiro assim. Aí acho que você já é empresário, já... Tudo. É complicado sim, acho que em questão do governo apoiar a gente, até das instituições. Ninguém apoia o ambulante. Ninguém apoia o ambulante. E é tipo assim, o ambulante, que é ambulante mesmo, a renda dele é a venda dele. Se ele não sair pra rua pra trabalhar, ele não tem renda. Eu pensei em te mostrar um vídeo e a partir dele queria que você dissesse o que você entende, assim, sobre lugar. Ser ambulante tem muito desafio, tem muitos obstáculos. E sem contar a plantação de dedo, né? Porque uma boa parte das pessoas acha que o ambulante é vagabundo. Mal sabem. Porque chegou lá, vamos colocar assim, lá no show, tá ali, já caputeiro, né? A gente chegou bem assim. Se o show começa às 10 horas da noite, a gente tava às 5. Hoje eu tenho um lar que eu falo assim, em volta assim, acontece um turbilhão de coisas aqui quando eu veio ali. Por mim eu voltaria, eu vou voltar um dia. Por mim eu pego o rancho onde que eu nasci, criei e vivo até hoje, eu era o rancho. Não é lá onde que eu moro, lá é minha casa, lá é o meu lar. E Campo Grande é lindo. Assim, eu amo a minha terra, eu amo de paixão a minha terra. Sou campograndense, nascida e criada, por mim morrerei, né? Tipo assim, entre favela e hoje são 12 anos. Entre um barraco de lona e uma casa, um lugar para dormir, você tem um lugar para chegar, você não tem medo de vento, você não tem... Eu não tenho medo de vento hoje. Ele não vai derrubar minha casa, então sonho. E lute. Não é o que o mundo fala não, porque na favela muitos falaram não, no entanto muitos desistiram. De 473 por família para 43. Então acredite, vocês querem, acredite que
que acontece. Diante da temática, trouxemos alguns dados que nos ajudam a observar essa realidade relatada na entrevista. Então, uma reportagem do Correio do Estado, ela afirma que no Mato Grosso do Sul tem uma população de 434 mil pessoas trabalhando na informalidade, e desse total, 67,5% estão concentrados no interior do estado, enquanto os 32,5% estão na capital, Campo Grande. Então, isso corrobora com o que a entrevistada relatou e mostra como muitos ainda dependem dessas atividades para compor sua renda, mesmo que não haja garantia de direitos ou segurança jurídica. Então, são números crescentes. Considerando os pontos levantados e também tentando trazer uma proposta de intervenção, pensamos junto com a geometria do poder e com a questão de território a importância da mobilização, tanto dela enquanto vendedora, mas também dentro das articulações e ocupações em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.